começar o programa agradecendo aí alguns acompanhantes e ouvintes do programa e das redes sociais. Regina Teixeira, vulga Regina Preta, minha querida amiga. Veridiana Guimarães, da cidade de Dourados, na região de São Carlos, que também curte muito aí os conteúdos. Agradecer a equipe do Impact Hub de Madrid, que gentilmente encaixou uma conversa, uma entrevista nos últimos dias de férias, para entender um pouco como é que estava o contexto de inovação, de impacto, de empreendedorismo social em Madrid. Foi muito legal essa conversa. E é uma rede muito interessante de impacto, de geração de impacto, de novidades. Acompanhe os Impact Hubs que estão espalhados pelo Brasil todo. Ao meu lado, uma convidada, não é novata deste programa, nós já fizemos uma série sobre neurobranding. Regina Monge, se apresente antes de eu introduzir o nosso tema de hoje. Boa tarde, AC, Antônio Carlos. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui novamente. E nós vamos falar sobre neurobranding. Eu tenho uma consultoria, que é a Vertex Intelligence, e venho trabalhando com isso nos últimos anos. E vamos lá, o desafio de hoje de ajudar aí a construir marca no menor tempo, com menos recurso, usando o conhecimento da neurociência ao branding. Bom, para quem quiser recuperar os programas, a série sobre neurobranding que a gente fez, eu vou deixar os links e os descritivos, como sempre, nas páginas, nas redes sociais da Rádio Geek BR, da Ideia de Impacto, @Ideia de Impacto. Mas vamos começar um pouquinho do começo, para quem não viu a série, explicar um pouco o que é o neurobranding e como é que ele tem ajudado as empresas a trabalhar esse relacionamento, porque principalmente é uma questão de ajudar as empresas, e quando eu estou falando empresa, pode ser empresa, organização, pequeno porte, médio porte, grande porte, não é essa a questão, mas sobretudo de criar experiências e memórias nas pessoas para que elas mantenham um relacionamento, que é um grande desafio de várias organizações, que muita informação, muito dado na rede, como é que, afinal de contas, a gente se prende ou ajuda as pessoas, no bom sentido da palavra, aprender a se conectar com as marcas. Mas vamos começar do começo, então. Exato. Então, primeiro a gente tem que trazer um pouco do contexto do marketing. Então, o marketing, em tese, né, todo mundo tem noções do que é o marketing. E nós sempre vimos o branding, que é a gestão da marca, como algo apenas como uma identidade visual e hierarquicamente embaixo do marketing. E eu entendo, né, que na realidade a gente tem que fazer um esforço, e aí qualquer um, nós como pessoa física, você como pessoa física, eu como pessoa física, uma pequena empresa, uma média empresa, ou seja, como você disse, elevarmos o branding a um outro estágio. Numa grande empresa é um estágio de CEO, então o CEO tem que olhar para a marca. Numa pequena empresa, o dono tem que olhar para a marca. E elevar então o branding, e a partir daí construir marca forte nunca foi um processo rápido e nunca foi um processo barato. Então a gente precisa de tempo e muitos recursos. Foi assim na história até então. Só que no mundo acelerado, no mundo onde a tecnologia avança, que parece que a gente está ligado no 220, tudo que nós menos temos é tempo e recurso. E isso vale de um pequeno empresário até uma grande empresa. Nós precisamos de resultados para ontem e não temos mais tantos recursos para investir, né? Um mundo competitivo como estamos, onde os produtos estão muito próximos, como é que a gente traz essa velocidade? É quase que impossível. E aí, nós vamos buscar no conhecimento da neurociência, ok? Que nos últimos 15, 20 anos possibilitou um conhecimento para a gente entender o funcionamento do cérebro das pessoas. E a partir desses conhecimentos, trazer essas descobertas científicas e aplicar aos negócios, aplicar ao marketing e especificamente ao branding. Então, quando eu trago o conhecimento e os inputs e os insights da neurociência, isso faz com que o tempo que era grande na construção de marca e o recurso no investimento, eu encurto esse caminho. Então, na medida que eu trago ao branding a neurociência, o conhecimento da neurociência, eu encurto, eu acelero, eu impulsiono essa construção de marca. Essa é a ideia.
Bom, duas coisas importantes, e vocês vão ver isso nos programas anteriores. Tem dicas muito práticas que qualquer pessoa pode usar de como usar esse conhecimento do neurobranding, ou seja, entender como a nossa cabeça, a nossa memória funciona, como é que a gente memoriza mais ou lembra mais das coisas e usar isso para posicionar a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, o seu projeto, se você é uma ONG, não interessa. São coisas muito práticas e muito concretas para que qualquer pessoa pode utilizar. Eu mesmo, conversando com a Regina, depois das aulas, enfim, das conversas que a gente teve aqui, para não chamar de aula, acabei fazendo ajustes e mudanças na maneira como eu falava e apresentava tanto a ideia de impacto para clientes, mas também conteúdos da ideia de impacto, do programa, enfim, das redes sociais, de uma maneira muito diferente. A segunda coisa é que algumas pessoas têm uma sensação do tipo, parece uma coisa meio lavagem cerebral, ou que vai influenciar, ou como se tivesse um botão, e não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver, ao contrário, a questão do conhecimento neurológico é simplesmente para ter essa eficiência de tempo e de resultado. Eu não sou um robô, ninguém é um robô dizendo que porque eu vi uma determinada coisa, porque foi apresentada determinada coisa, eu obrigatoriamente vou fazer aquilo. O que acontece é que, ao usar essas informações, a sua experiência e a sua cabeça acaba memorizando mais. Então, é uma eficiência. A decisão de compra, de comportamento, de apoio de um projeto é uma coisa que todo mundo tem. É, É uma coisa que já que existe já no ser existe, humano. né? Não E o que tem. a gente faz, acho que de uma forma até para simplificar, Antônio Carlos, é trazer o conhecimento da ciência aos negócios, ao Uhum. marketing, à marca. E aí acho que facilita. Fica mais simples e mais fácil. Você fala, hoje a gente vai conversar, focar, tem uns assuntos que já foram falados aí nos outros programas, mas você fala de uma questão do que se chamaram de 3 claims, ou principais ações de marketing e comunicação: relevância, coerência e conexão. Vamos Não falar é um isso? pouquinho disso. E aí eu vou tentar, talvez, Antônio Carlos, se você puder, usar a Hum, própria ideia de impacto como um exemplo, pode ser? claro. E aí eu acho que favorece. Para mim eu adoro, porque para mim me ajuda muita E coisa, né? aí a gente pode entender que isso é válido para uma marca de pessoa física. Então, por exemplo, um profissional que queira se projetar como uma marca Uhum, ou uma empresa como marca, então vamos pegar a ideia de impacto. Então, uhum, quando a gente fala em relevância, né? E aí eu hum. vou pegar o meu primeiro encontro com o Antônio Carlos. Nós nos conhecemos num grupo do Exponential, Isso, no no WhatsApp, WhatsApp, que é uma rede que discute inovação, impacto, enfim. e trocamos alguma informação quando eu postei o manual O que é Neurobranding. Ele despertou interesse, me mandou uma mensagem e a partir daí nos conectamos. Então, essa primeira conexão, ela cria, né? Vamos imaginar assim, um pixel Uhum, do Antônio Carlos, da ideia de impacto na Regina, e da Regina e do Neurobrand no Antônio Carlos. Isso poderia ter morrido ali, ele ter agradecido, eu agradecido, e nós nunca mais falaríamos. uhum, Isso significa o quê? Nós tivemos uma memória pontual criada ali de trabalho e ela vai desaparecer nos próximos dias. Mas aquilo uhum. foi intensificando. E aí nós marcamos um primeiro café. Nos encontramos lá no Foi, campus do Google e a foi. partir daí começamos um projeto de parceria. E essa parceria consistia, né, de fazermos uma série de programas na rádio sobre neurobranding Uhum, e eu fazer um beta do neurobranding no Ideia de Impacto. E foi naquele momento de entender o propósito da marca do Ideia de Impacto, nós direcionamos o Antônio Carlos para focar especificamente no propósito. E aí entra a foi. palavra-chave, o propósito da marca, ou seja, qual é o propósito da ideia de impacto. Porque a partir dali, toda a comunicação, você tem a capacidade e o discernimento de falar: isso que eu estou postando nas redes sociais, esse evento que eu estou patrocinando, esse evento que eu estou cobrindo, essa pessoa que eu estou entrevistando na rádio, ela tem relevância com o propósito da ideia de impacto? Uhum, Porque às vezes nós vamos falar assim: olha, tem essa pessoa que está fazendo sucesso, eu vou chamar para uma entrevista. Tem esse evento que eu vou cobrir.
tem esse projeto que eu vou participar. Mas na realidade, se ele não está vinculado ao propósito da marca, você só está desperdiçando recurso e tempo, porque você não vai conectar com a marca, ou seja, você não vai conectar com a ideia de impacto. Uhum. Então significa o quê? Eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, só que é um esforço que não vai impactar, não vai criar a memória. E para mim foi uma experiência muito interessante porque é, isso me serviu de norte, tanto para pautar o programa quanto para os conteúdos, como a Regina está falando, de postar na rede. Existe também uma questão muito clara, que ficou clara para mim, é que falar de empreendedorismo, falar de inovação, falar de startups, tem muita gente falando sobre isso. Né? É um campo muito amplo. As pessoas me perguntam, mas você fala no programa sobre empreendedorismo? Não, eu falo, não, eu falo sobre empreendedorismo de impacto. Ou seja, projetos, tecnologias, inovações, pessoas, empresas, ONGs, qualquer coisa que esteja relacionado com a questão de geração de impacto no sentido de solucionar problemas sociais, econômicos, ambientais. E o segundo ponto que ficou claro é o foco é trazer essas informações de uma maneira muito pragmática, porque o propósito da ideia de impacto é gerar impacto. Para gerar impacto, eu preciso aumentar a escala, replicar a experiência e acelerar esse processo. Então, não é trazer só histórias de inspiração. Né? Eu falo, eu quero que vocês contem como é que foi a experiência de colocar coisas, colocar a mão na massa e fazer para que outras pessoas que estejam querendo trabalhar com coisas parecidas ou com projetos parecidos ou façam coisas similares aprendam da experiência real, concreta desses projetos e dessas iniciativas. Então, isso para mim acabou virando um norte que foi muito, muito interessante. E é essa a ideia mesmo, ela acaba sendo um norte. E aí vale ressaltar que a gente tem um equívoco, né? Nós e as marcas e gestores de marcas em acreditar que a gente pode vender para todo mundo, que a gente pode prestar um serviço para todo mundo. E se você ainda é um pequeno empresário, se você é uma pequena startup, você acredita que não, mas eu vou fazer uma comunicação e não, na realidade a gente só está desperdiçando. Quanto mais focado eu estiver, ou seja, né, atrelado ao meu propósito, então, como você diz, no Ideia de Impacto, se não for um projeto de impacto, e esse impacto pode ser social, pode ser tecnológico, pode ser de uma infinidade, é um desperdício de recurso, é um desperdício de tempo, é um Uhum. desperdício de marca, porque ele não vai conectar com você. Então, a maior parte das marcas hoje, ela faz uma comunicação desconexa do seu propósito, quando tem um propósito claro e estabelecido. Então, esse eu acho que assim, é o primeiro claim, e ele é como se fosse assim, como eu defino claims aí, né? Que é um pouco diferente do claims de marketing. É como se fosse uma exigência para você começar a praticar o neurobrand. Tá, Tá? Então, criar essa relevância atrelada ao propósito. Primeiro passo. tá bom. Perfeito. A partir daí, a gente pode ir para o segundo ou Bom, aí a gente está falando de coerência, né, que é o coerência. segundo. Vamos entender essa questão da coerência. Como que o nosso cérebro funciona? E aí eu trago o exemplo do Google, né? Uhum, Então, como se fosse o algoritmo do Google. Então, se eu uhum, for fazer uma busca na internet de algo, é uma busca, eu vou digitar e uhum, o Google ele vai trazer, né, aquelas páginas indexadas em primeiro lugar. uhum, Muitas daquelas páginas foram indexações orgânicas, ou seja, sem investimento, e outras pagas. uhum, A maior parte das pessoas não consegue diferenciar isso. Ela pode achar um anúncio pago como relevante, mas está lá porque está sendo pago. Então, desconsiderando isso, as primeiras páginas indexadas pelo Google, em tese, é quando ele buscou aquela referência, né, da uhum, minha busca. O nosso cérebro funciona muito parecido. Então, se eu preciso de algo, por exemplo, se eu preciso de neurobranding, o seu cérebro vai buscar a Regina. Se eu preciso de projetos de impacto, meu cérebro vai buscar a uhum. ideia de impacto, o Antônio Carlos. Mas como que ele vai buscar isso? Como que ele vai indexar isso? Pelo nosso relacionamento, Uhum. ok? De tempo e espaço. Então, vamos voltar à nossa continuidade da nossa historinha para, Uhum. né, criar o storytelling aqui, que é Claro, importante para a claro. gente. Então, nós tivemos o primeiro almoço. A partir daí, eu já tinha o contato com você no WhatsApp. Nós tivemos Sim, a primeira experiência física. física. O que acontece com a primeira experiência física?
eu tenho um contato físico. Físico, Isso né? potencializa a nossa experiência. Depois nós marcamos uma série de encontros, Foi, né? Ficou definido quase que encontros semanais. foi. Depois nós fizemos o programa na rádio. Então, a questão da coerência, ela envolve tempo e espaço em que nos relacionamos, em que nos comunicamos como marca, Uhum, ok? uhum. Por quê? Porque a partir dessa repetição, nós tivemos vários almoços, vários encontros, vários bate-papos. Nenhum deles foi igual, mas Não. todos eles transcorreram pelo mesmo tema, Sim. seja da ideia de impacto, seja do neurobrand, seja de parceria, seja de programa. Ou seja, essa coerência entre o neurobranding e a ideia de impacto, seja do ponto de vista dos primeiros encontros e, tipo, quando ela tá falando vários encontros, não é que foram meses, tá? Foram semanas, na verdade, de conversas. Essa coerência sempre existiu do ponto de vista de você usar, me ajudar com as ferramentas do neurobranding a repensar um pouco as minhas Sim, comunicações, a maneira de como eu apresentava, etc. Quanto do ponto de vista de a gente alinhar os conteúdos dos programas que a gente gravou sim. ano passado para poder disseminar esse conteúdo para as pessoas. Então, Vamos trazer isso agora para uma marca qualquer, Uhum, ok? Então significa o quê? Quanto mais eu me relaciono com o consumidor, ou seja, quanto mais tempo uhum, e espaço, porque às vezes o que acontece? Tem marcas que ela vai colocar o investimento dela num patrocínio de um evento, e aquele evento acontece no primeiro trimestre. uhum. Então ela vai colocar 90% da verba e depois ela esquece, porque para ela aquilo é o mais importante. E na realidade eu preciso manter a minha comunicação, manter toda a identidade que envolve a minha marca o mais tempo possível nessa relação de tempo e espaço para que eu esteja viva na sua memória. Precisa de uma constância. Ou seja, gente, vou usar uma analogia, né? Não dá pra ficar, entendeu? É isso aí, é Tem que isso ser um aí. relacionamento, tipo um namoro, né? Pode ser Perfeito. relacionamento aberto para vários públicos, mas precisa ter isso, porque essa recorrência faz com que as pessoas mantenham na memória Vai e vai intensificar. intensificando esse relacionamento do que, pô, ficar é só ficar, tipo, achou bonitinho ali e tal, É isso aí. não são excludentes. Como a Gina falou, quando a gente olha as marcas, seja uma marca de uma empresa grande ou não, porque a gente fala, é um evento. Tipo, você tem um negócio, você de repente tem uma lojinha e você faz um evento num sábado de um lançamento porque vai chegar a nova coleção, isso é um evento pontual. Que vai se somar à tua estratégia dessa mesma loja de roupa, vamos dizer assim, onde você vai mandar um e-mail ou os seus clientes vão vir. Então, são jeitos diferentes, mas o ponto importante é que essa recorrência, esse Sim. namoro aconteça, né? Sim, e é essa repetição, né, da informação, que ela nunca é a mesma, mas quando a gente diz repetição, significa eu estou comunicando ao meu público, É ao mais consumidor, constância, né? é a constância dessa informação atrelada à tua identidade e Aham, atrelada ao teu propósito. aham, Então, isso significa o quê? Que já se passaram meses e eu continuo como marca Regina Monge viva na mente do AC, do Antônio Carlos, aham. e ele na minha. E é assim que nós fazemos com as marcas. Se a marca não está viva na minha mente, na hora que eu vou consumir algo, eu não vou consumir aquela marca, porque eu não criei uma fidelidade, Uhum. ok? Então, essa é a questão, né, quando a gente fala da coerência, tempo e espaço, aonde eu Tá. aplico a comunicação. A conexão rola como? A conexão é o mais legal. Então, se pegar o exemplo, né, do encontro, o que Aham. que significa? Eu preciso criar a experiência. E eu só consigo criar uma experiência de marca quando ela passa pelos meus sentidos. Uhum. Então, o nosso primeiro encontro foi via WhatsApp. Via WhatsApp, que sentido eu estou envolvendo ali? Hoje, tipo, a visão, a escrita, quando muito fala, é mensagem, né? O Sim, auditivo, no enfim. nosso caso foi texto. É, Agora, quando eu vou para o encontro pessoal, teve abraço, teve um é, beijo, que é um cumprimento tradicional, nós tomamos uhum, café, enfim. E todas essas informações, então, elas passam pelo sentido. Quanto mais sentido eu envolver na estratégia, mais conexão. E é a conexão que gera o engajamento. Então, a experiência de marca, ela passa pela experiência dos sentidos, ok? uhum. Então, a marca precisa começar a pensar que sentidos eu estou envolvendo a minha comunicação em toda a jornada do cliente.
seja no ambiente online, seja no ponto de venda, seja numa comunicação nas redes sociais, seja enfim, numa infinidade De de jeitos e caminhos. possibilidades. Aham. Então, se eu seguir esses 3 claims, significa o quê? Eu vou afunilando a minha comunicação num processo de construção de memória de marca, ok? Eu consigo me manter vivo no cérebro das pessoas, na mente das pessoas. Se eu estou vivo na mente das pessoas, quando a pessoa vai comprar algo, que ela precisa de um serviço, precisa de um produto, o que que vem? Aquela marca que está viva e não a outra. Sim. Tem uma frase na minha família que minha mãe usa muito, quer dizer, assim, quem não é visto não é lembrado, né? E aí eu vou usar a mesma frase, mas o visto no sentido amplo de olhar todos os sentidos e a experiência do toque, do contato, do paladar, enfim, do que for, né, para envolver as pessoas. E é um desafio ainda para muitas empresas. Eu, por exemplo, quando vou falar com algumas empresas, a gente aqui, por conta de apoio eh, continuidade do programa, de arranjar parcerias, é muito comum as empresas e as pessoas perguntarem: ah, mas quantas pessoas você atinge? Muito nessa visão ampla, Sim. né, de número de público, se é popular ou não. E aí, muito do que eu falo não necessariamente é o número, mas quem eu atinjo. Então, a gente usa muito a linguagem de que o mundo está caminhando muito mais para uma visão de um raio laser. Falar com as pessoas certas, com o nicho certo, que são as pessoas que têm relacionamento com a sua marca, com o seu propósito. E o que adianta eu ter, sei lá, 300 mil visualizações, mas 80% dessas pessoas não tem nenhuma relação com os conteúdos, com as marcas, com os projetos, com as empresas, com as pessoas que eu trago aqui, né? Então fica uma coisa meio É, dispersa, né? esse é um ponto importante que você trouxe, e recentemente, né, nós pudemos acompanhar na mídia de vários influenciadores com milhões de seguidores, Uhum, né, e as marcas olham número, porque número está associado, né, a um retorno sobre investimento que você sim, pode sim. calcular, e na realidade esses influenciadores não têm a capacidade nenhuma da venda daquele produto ou daquela marca. Uhum, Por quê? Porque nós vamos pelo caminho do menos esforço. Então, se eu vejo um influenciador e eu acredito que aquela quantidade pode trazer um benefício, mas será que aquele influenciador, primeiro, ele faz sentido com o propósito da minha marca? Essa é a primeira análise. A maior parte não faz. Então, essa é a primeira falha. Se fizer, vale a pena investir, ok? Mas eu também tenho que entender como é o comportamento desse influenciador. uhum. Porque às vezes ele tem uma conexão com o propósito, mas um comportamento que pode prejudicar a minha marca. Então, nós precisamos sim de mais esforço. Só Uhum. que o nosso cérebro não gosta de esforço. Mas como você disse, eu vou buscar um apoio para a ideia de impacto, eu vou buscar um patrocínio, você começar dentro da sua estratégia, oferecer algo que faça sentido para ele. E aí, nesse Uhum. momento, você fala menos de você, fala menos da ideia de E impacto mais e fala do. mais sobre o benefício que você pode chegar a essa marca. Maravilha. Bom, Regina, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de compartilhar a tua experiência, teu conhecimento sobre o neurobranding. Joga aí na rede os seus contatos. Quem quiser saber mais sobre isso ou acessar você, como é que faz? Perfeito. Pode me seguir no Instagram, tô como Monge Regina, o site da Vartis Intelligence. A gente vai ter novidade muito, muito em breve aí, para Uhum. julho. E vou pedir para o Antônio Carlos disponibilizar o link que vocês podem baixar o manual, o que é neurobranding. Entenda como a conexão entre cérebros e marca pode impulsionar o resultado, né, e o valor da marca. E um prazer imenso estar aqui, acho que a gente ficaria conversando horas. Sempre tem assunto, E né, um Rê? grande abraço aí para os ouvintes e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom, eu vou deixar os links, os descritivos todos do programa, do manual, no programa de hoje. A gente vai para o nosso intervalo musical e volta com o bloco do Doutor Orçamento. Bom, até mais.